Aborto. Artigos 124 e 125. Principais formas de aborto. Aborto atípico. Não são puníveis e não estão previstos na lei. Aborto natural ou espontâneo. É o aborto oriundo de causas patológicas decorrentes de um processo fisiológico espontâneo do organismo feminino. Aborto acidental. Deriva de causas exteriores e traumáticas. Exemplo: escorregão. Aborto culposo. É o aborto que resulta de culpa, de uma conduta imprudente, negligente ou imperita. Aborto típico e jurídico, ou aborto legal. Estão previstos em lei e não são puníveis. Aborto terapêutico é realizado quando não há outro meio de salvar a vida da gestante. Aborto sentimental e humanitário. É o aborto autorizado quando a gravidez é resultante de estupro. Aborto de feto anencefálico. É uma condição na qual o bebê nasce com o cérebro subdesenvolvido e sem a calota craniana. Não se pune o aborto praticado por médico nos casos citados acima. O legislador deixou a decisão do aborto exclusivamente a cargo do médico, não havendo necessidade do prévio consentimento da gestante ou de seu representante legal. Se houver erro de diagnóstico do médico que concluiu pela necessidade de abortamento, que não era absolutamente necessário, o erro excluirá o dolo, ou seja, não estará caracterizado o crime. Aborto típico, antijurídico e culpável. Estão previstos em lei e são puníveis. E as penas são de reclusão, de 3 a 10 anos. Aborto doloso. É realizado pela própria gestante ou por terceiro com ou sem seu consentimento. O dolo é a vontade livre e consciente de interromper a gravidez com a eliminação do produto da concepção ou com a assunção do risco de provocá-lo. Aborto eugênico ou eugenésico. Aborto realizado quando o feto apresenta graves e irreversíveis defeitos genéticos. Aborto econômico-social. Aborto realizado para que não se agrave a situação de miséria da gestante, que não terá condições socioeconômicas para criar o filho. Aborto honoris causa. Aborto realizado para ocultar desonra própria. Exemplo: ficar grávida do amante. O aborto em todas as suas figuras típicas é crime material, de resultado naturalístico, exteriorizado, perceptível aos sentidos, de modo que se exige o exame de corpo de delito. As 4 formas típicas de aborto são crimes unissubjetivos, ou seja, não é necessário a prática por mais de uma pessoa. Sujeito ativo. Nas figuras do autoaborto e do consentimento para abortar, artigo 124, o sujeito ativo é a gestante. Trata-se de crimes próprios, pois exigem especial atributo do agente, ou seja, só a gestante pode praticar. O terceiro que induz, instiga ou auxilia a gestante ao autoaborto é participe. Portanto, admite concurso eventual de agentes, exclusivamente na modalidade participação. Exemplo: fornecer medicamento de efeito abortivo. A figura do consentimento para abortar não admite o concurso de pessoas, por se tratar de crime de mão própria. Nas figuras típicas do aborto praticado por terceiro, sem ou com o consentimento da gestante, o sujeito ativo é qualquer pessoa, exceto a gestante. Sujeito passivo. É o produto da concepção, óvulo fecundado, embrião ou feto. Nas figuras do aborto provocado por terceiro, sem ou com o consentimento da gestante, ela também figura como sujeito passivo, de forma secundária, tutelando sua vida, sua integridade física e sua saúde. A conduta prevista no artigo 125, o abortamento sem o consentimento da gestante, é a forma mais grave do delito, ao qual é aplicada maior pena em abstrato. Dissentimento real. Não é válido. Ocorre quando o terceiro emprega contra a gestante. Fraude, que é o meio capaz de induzir a gestante em erro. Na falsa percepção da realidade, ela consente no aborto. Grave ameaça, que é a promessa de um mal grave, sério. Violência, que é quando há emprego da força física. Dissentimento presumido. Não é válido. Ocorre quando há consentimento da gestante, mas o legislador reputa-o inválido, viciado. Não é maior de 14 anos. É alienada,
é débil mental. Ausência de consentimento, hipóteses em que não há o consentimento da gestante. As figuras típicas do aborto admitem, exceto a do consentimento para abortar, tanto a forma comissiva, regra, quanto a omissiva imprópria. Tipo subjetivo. O agente age com dolo direito ou indireto eventual. Na primeira modalidade, é a vontade livre e consciente de interromper a gravidez com a eliminação do produto da concepção. Na segunda, o agente assume o risco de produzir o resultado. O aborto culposo é atípico. Porém, o terceiro que culposamente der causa ao abortamento responde por lesões corporais. Consumação e tentativa. Consuma-se o aborto com a interrupção da gravidez e, consequentemente, morte do produto da concepção, sendo desnecessária sua expulsão do ventre materno. Admite-se a tentativa quando empregado meio relativamente capaz de produzir o resultado, por circunstâncias alheias à vontade do agente, não há interrupção da gravidez ou ainda quando o feto que nasceu prematuro sobrevive. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Esperamos ter te ajudado de maneira simples e objetiva. Na descrição desse vídeo tem um link para você comprar uma apostila em PDF super resumida de direito penal e de fácil entendimento, que poderá estudar onde desejar e que custa menos que um pastel. Compre e ajude o canal. O canal Quero Ser Polícia é dedicado a estudos de carreiras policiais. Se gostou desse vídeo, inscreva-se, compartilhe e deixe seu like.